A educação é fundamental. E também a industrialização, né? Que é o grande problema, porque nenhum país fica realmente forte se ele é dependente de tecnologias, de importar qualquer coisa que é vende mais complexa. commodities e compra, Isso é uma coisa que eu, produto industrializado. Por exemplo, eu concordo com o Lula. Entendeu? Que bom! Olha! Quando o Lula fala que a Petrobras tinha que refinar petróleo... Concordo. Tem que refinar petróleo, pô. Eu acho um absurdo a política de preço da Petrobras esses últimos anos. Monarca, só não pode roubar como ele fez na... Claro. Não, não eu não confio que o Lula vai ser o cara pra fazer quando isso. Quando foi pra fazer as refinarias, roubaram tudo, por isso que as refinarias não existem no Brasil. É verdade, tem isso. O discurso dele é bonito, é o que eu falo. Mas por que o Bolsonaro não fez as porra da refinaria, né? Alguns dos tantos erros que aconteceram, né? O problema é que acho que 4 anos foi muito pouco, ele enfrentou uma pandemia no meio que isso paralisou. Enfrentou todo o sistema também, né? E teve todo o sistema, não acho que foi... E tem um outro problema. Eu entendo que o Bolsonaro ele ganhou uma eleição que ele não esperava ganhar. Então ele teve que montar o time andando. Entendi. Ele teve que montar o time andando e quando esse time começa a ser montado, ele montou um time técnico, diferente do Bolsonaro, do Lula, que está escancarando que o dele é político. E quando é político, a gente sabe para que é. Tristemente, eu já estou assustado com a quantidade de espaços políticos e espero que as mesmas práticas de corrupção de outros momentos não voltem com a mesma intensidade, ou com nenhuma intensidade, porque nós estamos lá para fiscalizar e tem um grupo muito grande de oposição a este governo que quando começar os pagamentos, tem uma tropa analisando tudo que é pagamento para ver onde vai a roubalheira. Isso reforçou muito na Câmara. É que na época, quando teve o Mensalão e o Petrolão, todo mundo sabia que estava acontecendo. Não era algo assim, meu Deus, foi uma surpresa quando estourou. Só que o nego deixava quieto, porque estava alimentando um sistema ali, né? Então, é verdade. Pode Hoje os podcasts não vão deixar isso acontecer, as redes sociais, espero que ajude pra caramba pra isso, Monarca vai abrir a boca e tantos outros que não me prenderem, né? Não vão te prender. Eu tenho certeza que você vai continuar cumprindo seu belo papel, que é importante pra democracia. Tomara, porque já me baniram, né? Já tenho acompanhado. Já me censuraram, né? Você falou, inclusive, que a gente estava conversando antes, você falou que você era do PT e aí você se virou um conservador. Olha só. Como que acontece isso, cara? Eu tô curioso. Isso acontece, eu acho que acontece com quem é de bom senso na vida. Pode crer. Eu, como todo adolescente, com tino de liderança natural, era líder de classe, que a gente começa assim nas escolas. Na época, logo depois da redemocratização, eu não sei nem se hoje ainda existe com a mesma intensidade, mas a gente tinha os grêmios estudantis nos colégios. Uhum. Aí eu presidi grêmio da escola, eu morava nessa época no interior de Minas Gerais, presidi grêmio na cidade de Tuiutaba, no Triângulo Mineiro, e depois fui o presidente da União dos Estudantes na cidade. Todo líder estudantil, os sindicatos professores doutrinavam o coitado. E eu fui um doutrinado. O sindicato de professores me viu como líder estudantil, me cooptou e falou assim, você tem que vir com a gente. Pagavam para eu ir junto com eles para Belo Horizonte para ajudá-los nas greves que eles faziam. Entendi, te alistaram ali. Me alistaram imediatamente. Sim. Eu, como estava começando, adolescente, entendi que aquilo fazia parte... Até como experiência, eu acho que nem foi ruim, na verdade, né? Foi bom. Na verdade, serve muito para mim hoje, ter passado por lá. E aí foi justamente logo na época do impeachment do Collor. Eu era segundo secretário da UBS Minas, e o Collor veio o impeachment, Lindenberg era presidente da UNE, eu fui cara pintada e fui petista naquela época. Mas logo em seguida nós elegemos na nossa cidade o presidente do sindicato dos professores, nessa cidade. Ele tinha, eu me lembro como se fosse hoje, o tempo passou, um Corcel azul metálico. O cara mal ganha o primeiro mandato e aí começaram as denúncias de corrupção. Entendi. Em menos de 2 anos o cara já tinha casa nova, carro zero, com salário de vereador de uma cidade de 100 mil habitantes. Quando eu vi aquilo, eu já entendi que não adiantava o discurso do PT e a prática era outra, que a prática da corrupção já existia ali, no Nascedouro. E ali eu fui antagônico, radical e me filiei, isso eu era adolescente, naquela época ainda não votava com 16. Eu logo na minha primeira filiação, quando fiz 18 anos, já me filiei no PSDB à época. Pode crer. Porque era o antagônico antes de Fernando Henrique ganhar a eleição. Uhum. Então, logo depois, Fernando Henrique ganha, e a gente vê essa história de lá para cá, vocês já conhecem bem o que aconteceu com o Brasil. Então, ali foi a minha ruptura com a esquerda, ver
um vereador que eu ajudei a eleger, que eu acreditei, um presidente do sindicato de professores, se corromper em menos de 2 anos. Pode crer. E aí, depois disso, eu me dediquei a uma vida, saí da vida política, né? Fui viver minha vida sem estar na política e só voltei para a política muitos anos depois.